Olá, amigos da Jovem Pan, estamos chegando com o Jornal da Manhã desta sexta-feira, hoje dia 29 de maio de 2020. Muito obrigado pela audiência. Temos muitos assuntos a tratar de Prudente região, também alguns assuntos nacionais. Estamos com os nossos comentaristas Adolfo Padilha, Adilson Brevileri e também Fernando Gessi. E hoje nós vamos começar já com uma entrevista, porque o Conselho Municipal de Saúde rejeitou as contas da saúde de Presidente Prudente referentes ao primeiro quadrimestre de 2020. Conversou conosco agora há pouco, via aplicativo Zoom, Rodrigo Romão, que faz parte do Conselho de Saúde Municipal. Vamos assistir? Vamos lá. Rodrigo, bem-vindo aqui à Jovem Pan. Por que é que vocês não aprovaram essas contas? Bom dia, Eudes. Na verdade, Eudes, a não aprovação foi devido aos conselheiros não terem, no dia da nossa reunião, a documentação em mãos. Foi enviado a nós as planilhas com as contas do município na área da saúde, mas, porém, não tinha documentação. E no nosso entendimento, você não aprova as contas do município sem verificar a veracidade dessas notas, documentos, contratos, onde foi gasto, para quem foi gasto, modelo de contrato, valores, se está de acordo com se houve licitação ou dispensa de licitação. Então, mediante não ter essas informações da documentação, votamos pela não aprovação da prestação de contas do município. A gente vai agora com a pergunta do Adolfo Padilha. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Rodrigo, eu li um pouco mais atento a matéria e a despesa gera um pouco mais de 40 milhões de reais só na saúde em Presidente Prudente. É muito dinheiro, há muita demanda também, a gente sabe disso. Mas o que me chama a atenção é o seguinte: o secretário parece ter proposto para vocês do Conselho que a reunião seja mensal e não quadrimestral. Você não acharia melhor, até nem todos têm um conhecimento técnico de avaliação, como você disse, de planilha e até documento, necessita dos documentos sim, não só planilha. Nem todos têm a habilidade, por exemplo, que você tem, que a gente sabe. Você não acha que mensalmente não seria muito melhor, acumularia muito menos documento para olhar e não ficaria uma coisa pontual de acompanhamento do Conselho junto às despesas da saúde? Sim, mensal seria melhor, entendeu? Ficaria muito mais fácil tatear poucos documentos. O bacana seria esses documentos ficar livre. O conselheiro, qualquer conselheiro, ter a sua liberdade de analisar essa documentação. E a gente está verificando também, parece que tem um regimento aí a nível do Conselho Nacional da Saúde, que diz que até o município poderia ter uma verba, o Conselho Municipal, uma verba para contratar às vezes um auditor para trabalhar juntos com os conselheiros, porque nem todos têm um conhecimento, um tato numérico. Bom, estamos entrevistando o Rodrigo Romão, da UEPP, em Presidente Prudente, faz parte do Conselho Municipal de Saúde. Adilson Brevileri, a sua pergunta. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Rodrigo, essas questões sempre acabam envolvendo um disse e não disse, né? E a prefeitura está alegando aqui que entregou esses relatórios para poder fazer análise, que vocês pudessem fazer análise, com 15 dias de antecedência, e a lei obriga que esse prazo seja no mínimo 10 dias. Quem está falando a verdade aí? A prefeitura, a Secretaria de Saúde ou o Conselho? Porque a prefeitura está falando que entregou com prazo de 15 dias e a lei exige o mínimo de 10 dias. Vocês receberam esses relatórios com 15 dias de antecedência? Vamos lá. Eu até acredito que a prefeitura tenha enviado para o Conselho Municipal de Saúde a documentação de 15 dias. Não estou aqui para desmentir o município. Porém, o Conselho enviou, o presidente do Conselho enviou para os seus conselheiros com 10 dias via e-mail. Mandou o quê? A planilha. Desde aquele momento, eu falei para o seu Valdinei, que é o presidente do Conselho, eu quero saber a documentação. Quando nós vamos ver a documentação? E ele, infelizmente, ele não tem tato contábil também, e não soube entender o que é você ver documentação e você ver uma planilha. E ele foi para a nossa audiência, a nossa reunião, apenas com a planilha. Ele deveria ter, em loco, já chamado anteriormente, e levado essa documentação da reunião. O que ele fez foi o seguinte: uma das reuniões, ele levou mais 2 conselheiros, um dos conselheiros chegou e não concordou,
porque viu notas lá e valores, e falou, mas em 3 horas não tem como analisar isso aqui. E aí ficou por isso. Então, o que acontece? Eu acho que, na verdade, faltou o quê? A presença do presidente, quando recebeu essa documentação com 15 dias, se organizar, levar os conselheiros, marcar uma reunião, e não é em 3 horas, tem que ficar 2 dias, se debruçar, tirar foto de documentos, analisar contratos, conversar com auditores, pessoas que auxiliam, que possam nos auxiliar. Faltou o quê? A presidência do conselho, a presidência do conselho deveria ter que se articular do melhor com a Secretaria Municipal para verificar em loco esses documentos. O presidente do conselho não, levou apenas num dia, levou 2 conselheiros com ele, um dos conselheiros não acatou, não quis verificar a documentação, porque em 3 dias ele viu que era muita nota, e ele não entendeu tantos valores para ele verificar em 3 e 2 horas. Porque chama atenção, às vezes um contrato de locação, por que o contrato de locação foi pago com recibo, se é assim que se faz, é muita informação para 3 dias e apenas um conselheiro acompanhou. O presidente do conselho alegou que, devido à pandemia, não poderia se reunir, vírgula. Quem está trabalhando, infelizmente, tem que usar os EPI, bota, máscara, capacete e enfrentar isso daí. Então, acho que foi até uma falta de conversa entre a Secretaria Municipal e o Conselho, que achava que levando planilha, nós vamos provar planilha. Não é assim que se funciona. Eu não sei como que era no passado, mas na nossa gestão não vai ser dessa maneira. A coisa tem que ser o preto no branco. Bom, vamos lá para a pergunta do Fernando Gessi. Bom, tanto eu quanto o Rodrigo já participamos de audiências públicas aí há um longo tempo. E nós sabemos realmente que algumas situações são complicadíssimas. Eu já tive planilhas ali que chegaram à minha mão no ato da audiência pública. Ainda mais uma reunião como essa para aprovar todas as coisas com relação ao Conselho e à saúde. Nós sabemos, Rubão, que todas essas contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas, tá? Elas vão ser aprovadas pelo Tribunal de Contas. Aí eu te falo uma coisa da qual eu sempre questionei aqui nessa cidade. Nós, infelizmente, não temos um portal da transparência, ele é péssimo, tá? O portal da transparência nosso, ele é péssimo, ele nem é auditado, nem ranqueado pela AGU. Aí eu pergunto a você, eu acho impossível que todos esses conselheiros tenham esse conhecimento com relação à contabilidade, acho ridículo a apresentação de planilha, deveriam ser apresentados os balanceiros oficiais, mas eu te pergunto uma coisa, isso aí tudo não poderia ter vindo ou ser monitorado por um portal da transparência mais eficaz? Sim, a transparência, se tivesse dia a dia, a cada novo contrato que o município fizesse pagamento, cada novo empenho, diariamente, estando no portal, facilitaria não só a visão do conselheiro, como outras pessoas da nossa sociedade, até você, né, que acompanha muito as questões do município. Então, é isso que falta, isso é a transparência. Às vezes pode estar tudo correto as contas, mas a falta de transparência não tem como a gente colocar uma assinatura. Detalhe, você falou que foi aprovado pelo Tribunal de Contas do Estado, vírgula. Porém, nós vamos procurar o Tribunal de Contas do Estado, o TCU, porque tem verbas também da União. Então, o negócio ainda não parou por aí. Rodrigo, muito obrigado pela sua entrevista aqui na Jovem Pan. Os canais vão estar sempre abertos para vocês. Agradeço, um bom dia. Muito bem, vamos trocar de assunto aqui na Jovem Pan. Olha, radares de velocidade passam por vistoria em Presidente Prudente. O Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo realizou ontem a verificação de 2 radares de velocidade instalados em avenidas de Presidente Prudente. A aferição de cada radar levou até 1 hora e foi realizada nos equipamentos instalados na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, na altura do quilômetro 6.886, e na rodovia Arthur Boigues Filho, no quilômetro 6, ambos foram pré-aprovados. Bom, esse da Arthur aí, eu quase sou pego todas as vezes, porque é logo na saída da rotatória ali do Maré Mansa, e você já quer desenvolver a velocidade e já entra naquele radar, não é, Fernando Gessi? Bom dia. Bom dia, Eudes. Bom dia a todos os amigos, ouvintes da Jovem Pan. Na verdade, esse caso dos radares aqui realmente já vem aí de longa data, né? Ocupando as nossas páginas jurídicas, vamos dizer assim, com inúmeros problemas aí com relação a valores, a licitações que foram feitas, muito parecidas, em valores muito superiores a outras que foram feitas em outras cidades, e realmente teve aí toda uma controvérsia, né, que apontaram para o porquê de radares em determinados lugares, se eles estavam respeitando ou não
todas as normas do CONTRAN. Agora, uma coisa que me chamou a atenção nessa matéria, Eudes, e vamos aqui expor aos nossos ouvintes, é o seguinte: se ontem eles fizeram a averiguação, né, o aferimento de 2 radares e os liberaram para que eles pudessem trabalhar e autuarem as pessoas, fica aqui a pergunta no ar. Os outros radares que estão todos já em funcionamento, que já estão aplicando multas, eles estão aí com essas multas válidas ou não? Afinal de contas, se nós aferimos 2 de 18 radares e mais as lombadas eletrônicas, como é que fica isso agora? Então fica aqui a minha pergunta aí às autoridades. Muito bem, eu acabei deixando de fora o seu destaque do dia. Qual é o seu destaque, Fernando Gess? O meu destaque do dia vai para uma citação da OMS. Eu achei aquilo ali realmente um absurdo, onde eles estão comentando ou sugerindo que nós não tratemos mais as nossas esposas e os nossos esposos por marido ou mulher ou esposa, né? Não, esposa ou esposa, e que sim tratemos por parceiro. Essa nova ordem mundial aí, eu acho que tem gente aí que está perdendo a cabeça, tem coisa mais importante para cuidar. Muito bem, Adolfo Padilha, vamos lá então para o seu destaque do dia, depois o comentário sobre os radares em Prudente. Olha, meu destaque do dia, bom dia Eudes, bom dia a todos os ouvintes aí da Jovem Pan. Meu destaque do dia vai para as pessoas não fragilizarem nos protocolos de segurança. Ontem, andando na cidade, a gente reparou que algumas pessoas estavam sem máscaras e a gente aproveita o nosso canal aqui de comunicação e dizer: o vírus não passou, a tendência é diminuir. Isso não quer dizer que você não possa ser contaminado por ele. Então, gente, use máscaras e limpe as mãos. Ainda é importante a gente se cuidar e mudar os hábitos que a gente tem. Sobre os radares, eu acho que o radar é necessário na cidade. Eu tenho um ponto de vista um pouco diferente. Não vou entrar aqui na discussão sobre como é que foi feito, se foi feito. Eu acredito muito, por conhecer pessoalmente, as pessoas que cuidaram disso desta vez. O Adalto, que é o secretário da CEMOB, é um cara muito sério, tem uma equipe séria com ele. Então, eu prefiro acreditar que tudo foi feito da forma que tinha que ser feito. Sobre verificar os radares, eu também concordo com o Jesse. Eu acho, não sei se tem um planejamento de fazer isso nos outros radares, mas é necessário que se faça, porque no passado nós tivemos um problema nas aferições que foram feitas e os radares estavam desequilibrados. Então, creio eu que deve existir um planejamento para que as aferições sejam feitas nos demais radares que foram colocados na cidade. Adilson, você circula bastante pela cidade de Presidente Prudente com o seu carrinho aí, né? E com certeza você direto se depara com um desses radares. Olha, bom dia, Eudes, bom dia, Jéssica, Padilha e ouvintes da Jovem Pan. Olha, essa questão do radar, às vezes você que é motorista está andando e pensando nos negócios, pensando no destino que você tem que chegar, pensando numa reunião que você vai ter, e quando você vê, você acaba passando, puxa, eu passei pelo radar, será que eu estava na velocidade adequada, será que eu não estava? A dica é o seguinte, que eu já adoto desde quando nós tínhamos os radares anteriormente, agora com a volta deles, é você se determinar a andar a 50 km por hora, onde quer que seja. Mesmo que em vias que você sabe que não tem radar, você andando a 50 por hora, você certamente não será pego de surpresa quando você passar por uma via que tem um radar e passar por desapercebido. Aí você não vai ser multado. A questão é a seguinte, hoje nós temos praticamente quase 70% da população de Presidente Prudente, dos motoristas, de não aceitarem as instalações desse radar. Isso porque a gente está cansado de ver que isso aí realmente é uma fábrica de multas, né? Porque o radar ele não dá condição nenhuma de defesa. Às vezes o motorista, por alguma circunstância, acaba passando acima do limite permitido, e ainda tem a armadilha do radar de 40 por hora, né? Que é aqueles radares que sinalizam a velocidade que você está passando. E 70% da população é contra isso. Então, nós tivemos no último governo a desaprovação da população, que talvez tenha sido nesse mesmo nível, e o prefeito atual também colocando esses radares para que possa ser pontuado. A desculpa é que a incidência de acidentes, de mortes no trânsito era muito alta. E com a instalação do radar há uma diminuição para isso. Eu acho que não. Isso é uma questão que tem que ser discutida a fundo e a gente acaba
sempre sendo o contrário, né? Você não tem como você se proteger ou como se defender contra os radares, né? Porque ele vai ali com a foto, com a hora que você passou e você tem que pagar a multa. Então, notadamente, não só aqui em Presidente Prudente, várias outras cidades, você já percebeu, e a gente está cansado de ver que as empresas trabalham para poder buscar dinheiro, não para poder disciplinar o trânsito. Muito bem, olha, a concessionária Prudente Urbano protocolou essa semana uma nova petição na Vara da Fazenda Pública com o objetivo de obrigar a Prefeitura de Presidente Prudente a revisar o contrato de concessão, após fracassarem pedidos de isenção de impostos ou oferta de subsídios. A empresa mira agora em um possível aumento na tarifa como saída para a alegada crise financeira. Lembrando que, neste mês, a empresa demitiu 43 dos seus funcionários. Agora, aumentar o valor da tarifa seria um peso muito grande aí, em época de pandemia, no bolso dos consumidores, não é, Adolfo Padilha? Olha, é um assunto sempre delicado falar sobre transporte urbano, né? Aqui em Presidente Prudente, como em todo lugar. A gente, ao ler, a se formar um pouco mais, a gente entende o lado comercial da coisa. A necessidade, houve uma demanda diminuída, houve uma média de consumo, vamos dizer assim, diminuído, houve várias coisas devido à pandemia que nós estamos passando, que mexeram com os números de receita e possivelmente, óbvio, não mexeu com o número da despesa, que se manteve grande, como na maioria dos empresários desse país. Agora, quando a gente percebe a solicitação de aumento de tarifa, eu acho que esse não é o caminho. Infelizmente, é o que você falou, vai aumentar a tarifa agora, nesse momento. Teve uma perca de 85%, segundo a empresa fala. Teve o fim desse período, nos 58 dias, daquele passe social que a prefeitura paga, que é uma receita de 600 e poucos mil reais, mais os passes dos servidores. O que eu acho que poderia tentar ser feito, diante daquele estado de guerra que a gente sempre falou aqui, diante das circunstâncias da pandemia, é a prefeitura, sim, ver uma forma de equilibrar esse pagamento que não houve, antecipar esse pagamento talvez e deixar isso como crédito para ser utilizado agora, voltando o dia a dia normal, e a empresa equilibrar com essa receita, para tentar cobrir o rombo que ela alega ter. Mas eu também acho que falar em aumento de tarifa agora E fora que a empresa ainda justifica ao juízo a demissão que teve que fazer de 32 funcionários, isso causou um rombo nos caixas também da empresa. Por outro lado, há de se registrar aqui que essa multa, essa forma que eu acho também que a justiça agiu com a empresa, eu achei também um pouco fora do equilíbrio normal de questões e ações do mesmo assunto, sobre a mesma empresa, antes da pandemia. Eu achei que foi uma coisa meio desequilibrada. Fernando Gesso, nós temos 2 minutos para encerrar no rádio. Vamos lá para o seu comentário. Bom, fazer um comentário rápido. É lógico que no momento que nós estamos vivendo, falar em aumentos é totalmente inaceitável. Isso não pode acontecer. E é uma coisa que tem que ser sentado aí, a empresa tem que sentar com o poder público que eu falo todos, tá? Todos, é o governo total. E aí sim, tentarem entrar, equalizar esse problema. É lógico, a situação não é boa, é difícil para todo mundo, mas infelizmente penalizar a população eu não acho correto. Muito bem, olha, para você ouvindo aqui no rádio, o nosso Jornal da Manhã, edição local, nós vamos ficando por aqui, daqui a pouco vem o Pânico. E olha, continue ligado aqui na Jovem Pan. Se você quer acompanhar a programação completa desse jornal, você pode acompanhar nas redes sociais e também no Panflix, que você vai ter a edição completa do jornal. Adilson Brevileri, seu comentário. Olha, nós temos uma questão que é um tripé, né? Nós temos a nossa administração pública, nós temos a empresa e nós temos a população. Você tentar chegar num consenso para que possa agradar a empresa, que possa ser justo para a legislação e que possa ser ainda adequado à população, é uma regra de 3 bastante complicada, porque a empresa tem lá os problemas dela, né, que são custos operacionais, o custo do combustível, que não é pequeno, é um custo elevado, e ainda também a questão da manutenção dos próprios ônibus, enfim, toda a questão que envolve a administração da empresa para que ela possa continuar fornecendo um trabalho, um serviço de qualidade.
E a prefeitura também é penalizada de uma certa forma, né? Porque ela tem que pagar e fazer esse repasse pelo passe social, ela tem que estar sempre atenta ao que está acontecendo para que a população também não seja afetada de uma maneira negativa, e a população fica aí esperando, né? Porque a população, nós estamos vivendo uma situação jamais vivida, que é essa questão da pandemia. Então, o que o Jesse disse, eu acho que é o caminho mais adequado. Toda a administração, toda a empresa e até representante da população, para que possa chegar num consenso de achar o melhor caminho. Nós estamos vivendo uma situação de guerra, não estamos vivendo uma situação normal, no cotidiano, no dia a dia, na nossa economia. Hoje tem muita gente desempregada, muita gente teve que ficar em casa, enfim, uma série de fatores que levou a uma situação não vivida até hoje. Então, o diálogo, a negociação, a conversa e até mesmo o próprio, não dizendo jamais aqui que não houve bom senso com relação à questão do juiz, do doutor Darcy Beraldo, em ter negado todos os pedidos da empresa. Mas temos que ter um consenso, talvez até colocar aí a justiça também para poder estar discutindo junto, para poder chegar num consenso que seja bom para todo mundo, né? Enquanto fica discutindo, um negando uma coisa, outro negando outra, e pedindo uma coisa que não dá, não vamos chegar a lugar nenhum, e quem está sendo pagando o pato é a população. Então, nada mais justo que todo mundo sentar, vamos tentar chegar a um consenso, todo mundo junto aqui, é o melhor caminho, não é? Muito bem, a gente vai mudar de assunto, vamos falar de política nacional. Eduardo Bolsonaro, deputado, propõe o uso das Forças Armadas para restabelecer a harmonia de poderes. As palavras deles, zeram o jogo e depois volta ao jogo democrático. Na quarta-feira, o deputado havia falado em momento de ruptura e cogitou a adoção de medida enérgica pelo presidente Jair Bolsonaro. Está pegando fogo em Brasília, não é, Adolfo Padilha? Olha, está pegando fogo sim. Eu acho que a gente tem que olhar isso pela uma visão um pouco mais ampla. O que acontece, e que eu acho que é o que está desequilibrando o que deveria ser bem equilibrado entre os três poderes, essas decisões monocráticas que agora é possível que um ministro do STF tenha. Isso faz com que ele perca totalmente a coerência e o equilíbrio de qualquer decisão. O que é uma decisão monocrática? Como fez agora o Alexandre de Moraes. Ele, por si só, definiu e decidiu quem são os suspeitos e como deveria proceder em relação a esse absurdo de censura que foi praticado com o pessoal da direita e das apreensões que foram feitas agora no dia de anteontem. O que acontece? Se isso tivesse que ser levado a plenário, você teria pelo menos ter uma maioria entre ministros para decidir o que fazer e decidir o que fazer e como fazer. Então eu acho que a coisa está ficando pesada, eu acho que estão se criando mesmo um clima diferente na política do Brasil, na democracia do Brasil, e pior do que isso, eu vejo uma narrativa preparada aí, tipo aquela ditado popular, cutuca a onça para a onça pular, e depois vão dizer que é a onça que foi a culpada. Fernando Jesse, olha que assunto complicado aí. Eu confesso para você que eu não imaginava os militares no poder, mas parece que está caminhando para isso aí, hein? Bom, é bom que aqui nós coloquemos as situações de duas maneiras. Todo esse problema, essa problemática toda começou a ficar mais agravada por questões das investigações com relação a fake news. Primeiro ponto, as decisões tomadas pelo Alexandre de Moraes, decisões monocráticas, hoje, dentro de um país como o nosso, que vive um Estado democrático de direito, onde o direito, muitas pessoas se confundem com relação ao meu direito, não, é direito que é regido por leis, certo? Nós estamos entrando num regime de exceção. Isso aí é muito complicado. O que acontece? Quando você tem uma deliberação dessa forma, sem que haja a decisão do pleno, em ações do caso ali que parecem ser particulares, e é bom que nós deixemos claro aqui que esses ministros do STF, eu valorizo muito mais uma funcionária pública da área de limpeza que passou num concurso público do que determinados ministros que estão ali por indicação. Isso aqui é bom deixar isso aí bem esclarecido aqui. Ali não tem mérito não, tá? Ali tem indicação. E aí o segundo lado, esse sim é problemático, porque nós temos sim que investigar todas as pessoas envolvidas nessas fake news aí,
porque não dá mais para nós continuarmos com essas postagens. Tem gente que não sabe desenvolver um raciocínio próprio e fica usando meme e vídeos de incitação a ódio o dia inteiro. Eu sei muito bem como isso funciona, porque eu sou uma das pessoas mais atacadas aqui na nossa cidade por um grupo aí, uma quadrilha de pessoas ligadas a esse tipo de execução. Agora, pessoas que estão em cargo público, né, Jesse? Justamente, pessoas que estão em cargo público. Supostamente, né? Supostamente. Agora, com relação ao que o Eduardo Bolsonaro disse, eu sou terminantemente contra esse tipo de ação. Por quê? Quando você tem uma situação dessa, um dos três poderes, os três poderes têm que trabalhar harmônicos, eles são responsáveis, tem todos os sistemas que detêm a democracia, e aí o que acontece? Nós temos uma instituição, um poder brigando com o outro. E eu lhe pergunto, cadê o terceiro poder? Cadê o Congresso? Cadê os nossos senadores? Quem pode fazer uma ação contra aqueles ministros ali é o Senado. Por que eles não aceitaram ali a entrada da lava-toga? Para que desse vamos dizer, uma balizada na situação. Eles não podem fazer o que eles querem da maneira como que eles querem. Isso tem que ser investigado, mas pela seara competente, pelos canais corretos e legais. O que está acontecendo ali é um verdadeiro absurdo. Você quer completar, Adolfo Padilha? Não, eu acho o seguinte, veja bem, o equilíbrio é necessário para a democracia, tá óbvio, gente, tá? Não precisa de muita inteligência para perceber que existe uma provocação. Tá certo que o presidente também, em alguns momentos, ele deveria fingir de louco, entrar por um ouvido e sair pelo outro, ele também joga um pouco mais de gasolina. Mas também se colocando no lugar dele, ataque todos os dias, todas as horas, sempre de manhã acorda com uma surpresa. O que me causa um pouco de surpresa é ver, às vezes, na rede social, as pessoas colocando como presidente provocador do desequilíbrio. E, na verdade, ele é o cara que está sendo atacado por várias razões e vários motivos. Não estou dizendo aqui que ele está 100% certo, mas a gente precisa. E outra coisa, o que o Eduardo Bolsonaro fala não é numa intervenção, é uma coisa que tem na Constituição Federal, que diz sobre o controle, ou seja, equilibrar novamente as coisas, colocar cada qual no seu lugar. O STF é uma instituição que tem que ser respeitada, mas a pergunta que eu deixo aqui para todo mundo é o seguinte: os membros do STF se faz ser respeitado hoje? Com tantas decisões que a gente vê por aí, tantas decisões. Ontem eles absolveram o Renan Calheiros. Depois de 11 anos segurando um processo na gaveta, eles absolveram o Renan Calheiros. E a gente vê vários e vários amigos, a gente conhece pessoas que têm ações no STF há 20 anos, 15 anos, a pessoa morreu e não recebeu, e a gente vê eles decidindo coisas de figurões da política, figurões de empresário, que entra lá num dia, no outro ele já tem a decisão. Por quê? Qual é a diferença? O escritório de advocacia que advoga para essa turma? Então tem muito questionamento a ser feito aos membros do STF. Um deles, inclusive, começa a aparecer muito agora, é a riqueza particular que alguns deles têm. Adilson Breviglieri. Olha, é o seguinte, essa questão do artigo 142 da Constituição, existe algumas formas de interpretação e alguns juristas interpretam de uma maneira e outros interpretam de outra maneira. Na verdade, se fosse colocado em prática esse artigo 142, todos esses 11 ministros que estão no Supremo Tribunal seriam aposentados. Eles seriam aposentados, colocados em aposentadoria, e aí nomearíamos 11 novos ministros com o controle das Forças Armadas, dos militares. Depois que alinhado esses 11, aí voltaríamos à vida normal. Porque esse Supremo Tribunal Federal, é claro e notório que o Padilha disse, ninguém aguenta mais. Eu vou dizer, está uma palhaçada atrás da outra. Agora, uma outra coisa que chama atenção também é que depois de tudo que o presidente acabou falando ontem, esse depoimento aí do filho dele, o ministro Alexandre de Moraes, ontem, do Supremo, ele pediu vista das duas ações que contestam a validade de decisões judiciais que determinam aí o bloqueio dos aplicativos do WhatsApp em todo o Brasil. E também com essa questão aí de ter feito o que ele fez. Quer dizer, isso aí é um sinal de que eles perceberam que eles estavam avançando o sinal. Eles estavam fazendo coisas que eram ilegais, que não eram corretas, que senão eles teriam tocado o barco, né? Então, nós estamos vendo que eles mesmos estão vendo que estão fazendo coisa errada. E uma outra coisa, o artigo 142, ele tem que ser movido não só pelos militares, por uma vontade manifesta do povo. O povo tem que ir às ruas para que possa ser feita realmente a implantação do artigo 142.
E acontece um detalhe também, eu Eudes. Pode fazer. Deixa eu fazer um complemento. Vamos lá, primeiro, Fernando Gessi. Deixa eu fazer um complemento. Uma das coisas que nós questionamos há muito tempo, desde que nós começamos a ter aí uma atuação social, tanto eu, Padilha, outras pessoas mais, é que um dos grandes problemas que nós temos no nosso país é que até hoje nós não sabemos para que serve o STF. O STF, dentro das normas constitucionais mundiais de outros países que adotam o mesmo sistema que nós adotamos aqui no nosso país, diz que o STF só pode ser acionado quando a interpretação legal das leis, da Constituição e casos de ordem de relevância e importância nacional. Eu pergunto a vocês, aonde que esse monte de habeas corpus que eles definem hoje é de relevância nacional? Aonde que esse tipo de coisa em relação a fake news, onde, na verdade, algumas pessoas falam que não existe o crime? Claro, existe o crime sim. Existe o crime imputado dentro da publicação, de calúnia, perjúrio, difamação e outras coisas mais. Isso precisa ser investigado. Agora, o grande problema nosso hoje do país, que eu já venho falando há muito tempo, chama-se Constituição. Se nós não conseguimos ainda interpretar uma Constituição onde uma pessoa que rouba bilhões de reais do nosso orçamento, dos nossos recursos que deveriam ter ido para a saúde, educação, segurança pública, estão soltos aí. Então, o grande problema nosso hoje, eu coloco todo ele em cima do nosso Congresso e da incapacidade do nosso Congresso Nacional. Vamos lá, Adolfo Padilha. Não, eu só queria ressaltar aqui que a América é o centro da democracia mundial, né? E o presidente americano Donald Trump, ele fez um decreto que vai punir as redes sociais quando ela vem cercear o direito de expressão das pessoas. E tá certo, porque veja bem, atrás da rede social tem alguém lá olhando os meus posts. Se há alguém que não concorda com o que eu falo, cabe a ele somente ou excluir ou me punir. A América agora, como segundo o presidente, está tendo uma perseguição nas pessoas que são conservadoras e de direita, ele agora vai criar um limite também para que as redes sociais possam dizer o que pode e o que não pode. Eu acho isso válido. Como eu disse, o Adilson disse, o Jesse disse, você também pensa assim, a maioria das pessoas pensam assim, a liberdade de expressão, desde que não agrida as pessoas, o meu modo de pensar é meu, eu penso da forma que eu quiser. Sobre fake news, ao invés de querer deduzir o que é fake news, vamos educar as pessoas a procurarem na ferramenta, a entender o que é fake news e como que ela pesquisa para saber se aquilo é fake news ou não. Educar é melhor do que proibir nesse momento. Muito bem, nós estamos encerrando o nosso programa desta sexta-feira. Muito obrigado ao Fernando Gessi, Adolfo Padilha e também a Adilson Brevilhelli. Bom final de semana, a gente volta na segunda-feira. Valeu, grande abraço para vocês e até segunda então.